que for, não vai existir nada igual. Deus foi tão perfeito quando criou um ser sublime tão especial. Não importa como ela é. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Ronilda, do canal Ronilda Mãe Solteira. E aqui eu falo sobre abuso de crianças e mulheres, falo sobre educação de filhos e sobre algumas coisas que está em pauta aí na internet, tá? Para você que está clicando aqui pela primeira vez, que não conhece o canal, eu te convido a ver outros vídeos, a participar, a comentar. O seu comentário é muito importante, que às vezes o seu comentário me ajuda a fazer um novo vídeo. Mas muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo, viu, gente? Eu estou muito feliz, muito obrigada mesmo, tá? Gente, para vocês que já me ouviram falar aí sobre a missionária e o mendigo, pois bem, acho que esse é o finalzinho do vídeo, da história que foi contada, né? Começamos com uma mulher que estava evangelizando, e daí o mendigo chegou, daí o marido chegou, e a gente só ia saber da história de verdade. Eu pensei, nós só vamos saber de verdade da história, o que aconteceu quando esse mendigo aparecer. E eu posso dizer para vocês, ele apareceu e me deixou muito mais confusa. Muito mais confusa. Vou explicar por quê. Ó, ele chama Givaldo, né? Como muitos já sabem. Ele é baiano, já foi casado, tem uma filha, tem mãe, uma família grande. Ele saiu de casa, foi morar na rua porque ele quis morar. E ele saiu da Bahia e foi andando, como se diz. E diz ele que uma das cidades melhores que tem para ser morador de rua é Brasília. Inclusive, ele votou no nosso presidente, sabe? Ele pediu no vídeo que eu vi, ele falando coisa, ele pediu um minuto de silêncio pela guerra, né? Pelas coisas que tá acontecendo aí. Fizeram um minuto de silêncio. Ele achou que a Terceira Guerra Mundial ia acontecer por causa das geleiras, né? Mas não foi. E bola pra frente. Ele é muito desinibido. Ele é muito desenvolto para conversar. Então, ele conta o seguinte. Que ele morou em vários lugares em Brasília até chegar para Nautina, o lugar onde ele estava. Então, lá tem muitas casas sociais, onde os moradores de rua podem se alimentar, tomar banho e essas coisas todas. E ele sempre foi um homem muito aciado, ele sempre gostou de andar limpinho, então ele ia nas igrejas católicas, lá tinha padre, essas coisas assim, missionários, né? As pessoas da comunidade que faziam doações de roupa, sapato, essas coisas para ele. E ele tinha um lugar que ele alimentava. E o que acontece? Ele resolveu não ficar mais em uma casa social. Ele resolveu morar mesmo na rua. Então ele só ia, acho que na casa social para tomar banho, mas o resto do tempo ele ficava na rua. E lá ele conheceu um rapaz e ele passou a ajudar esse rapaz a tomar conta de carros na rodoviária. Num certo dia, ou melhor, no dia fatídico, aconteceu um fato que, sim, muito curioso. Um acidente bem perto dele, onde um carro estava arrastando uma moça. Então ele entrou na frente do carro, fez com que uma motorista parasse e a moça conseguiu, né, se desvencilhar lá do carro e o motorista e a moça teve um bate-boca. E a moça pediu que ele fosse com ela até uma delegacia para que ele fosse testemunho. Aí ele falou assim, ô minha senhora, como que eu vou ser sua testemunha? Eu sou um simples morador de rua e aqui tem câmera para todo lado. Então, se a senhora quiser, a senhora pede só a filmagem aqui que vai ver o que aconteceu. Só que depois ele arrependeu de não ter ido e acabou indo na delegacia. Chegou lá e encontrou a mulher fazendo, né, a queixa dela. Ele contou o caso, né, ajudou a moça lá a fazer a queixa e tal, e os dois saíram da delegacia. Quando eles saíram da delegacia, a moça falou que queria recompensá-lo.
Aí, mas ela não sabia como. Então, que na quinta-feira seguinte, ela ia fazer um exame de rua e precisava, né, tá com o corpo perfeito. Imagina, se ela, nesse acidente, ela machucasse o braço, a perna. Então, ela estava dando graças a Deus por ele ter ajudado ela. Aí ela falou que queria dar alguma coisa a ele, tomar um café na quinta-feira, qualquer coisa assim. Só que ele falou para ela assim: não, eu não quero não, porque o que eu quero de você, você não vai me dar. E a moça logo se retraiu e falou assim: não, lógico que eu não vou dar. Aí ele falou: não, moça, não é isso, só tá pensando não. O que eu quero mesmo é um dinheiro para mim tomar uma minha cachaçinha e um dinheiro para me comprar um cigarro. Aí a moça assim fez, deu ele o dinheiro do cigarro, né? E ele e a cachaçinha dele lá e foi embora. Quando ele estava indo embora, ele encontrou a Sandra. Foi aí que começou todo o pesadelo dele. Ele não relata de ter dado um beijo na Sandra, mas ele diz sim sobre a Bíblia Rosa. Eu falei da Bíblia Rosa. Ele falou que ela fez uma oração para ele pediu a oração e pediu a Bíblia e tal, e só isso, foi embora. Aí ele foi até o local onde ele tomou banho, voltou e foi lá olhar os carros, ajudar o amigo a olhar os carros. Aí diz ele que de uma hora para outra, ele ouviu alguém chamando ele, ô psiu. Ele olhou para trás e viu aquela deusa atrás dele e ele não entendeu, né? Aí ele olhou para um lado e para o outro, não tinha outra pessoa, era ele parou e esperou a moça. Aí a moça era a Sandra. Aí ela pegou e falou com ele assim: olha, deixa eu te perguntar, eu queria namorar com você. Vou dizer assim, tá, gente? Eu queria namorar com você. Aí ele falou assim: como, moça, que a gente vai namorar? Eu sou morador de rua, eu não tenho dinheiro para pagar um hotel, você tá doida? Ela: ah, não, mas eu queria muito namorar você. E ali começou a seduzir ele e tal. Aí, acho que com muito custo, ela pegou e falou com ele, falou só o seguinte: então vamos pro meu carro. Aí ele falou assim: ah, já que tem um carro, então vamos pro carro, né? Aí chegou no carro, eles começaram a conversar, ele mostrou os documentos dele pra ela, mostrou fotos da filha, conversou, né, sobre ele, e parece que ela também deve ter falado sobre ele, sobre ela mesma. E aí eles começaram a esquentar a relação ali, e ele falou assim: ó, aqui não dá não, tem muita gente, é uma rodoviária, movimentado, vamos arrumar um lugar mais propício. E uma coisa que ele deixou bem claro: o carro dela não era branco, o carro dela era vermelho, tá? Então aí ele foi com ela, entrou no carro e os dois foram para algum lugar. E chegando nesse lugar, aí ele já se sentiu mais à vontade, que dizer que ela tem um cheiro maravilhoso, uma pele, uma boca quente. Ah, ele é um gantelador, cavaleiro. Aí começou o rally-rola e diz ele que o carro começou a esfumaçar a chama do amor ali, que não dava para ninguém ver eles lá dentro, nem eles via do lado de fora, mas de repente, quebrou o vidro do carro. E era quem? O Eduardo. Quando ele viu aquilo, ele já foi para defender a moça, né? E começou, ele e o Eduardo ali no carro mesmo, se agredindo. Aí ela passou para um lado, ele conseguiu sair do carro e continuaram os dois se agredindo. Aí quando o Eduardo de uma vez parou, disse que o Eduardo não parou, deu um táxi, sim, sabe? E olhou, que ele viu e percebeu, acho que a Sandra nua. Eu acho que isso assustou ele. Então aí ele parou. Eles pararam de agredir um ao outro. E o Eduardo não falou nada, nem quando ele começou a agredir e nem quando ele parou de agredir. Ele não falou nada. Aí o Givaldo pegou e pediu a Sandra que mandasse a roupa dele, sabe? Porque ele estava nu. Então ela mandou as roupas dele, dizendo que o sapato e a Bíblia ficou para trás. Gente, Bíblia. Ficou para trás no carro. E ele saiu vestindo a roupa, todo machucado, e desceu a rua e conseguiu encontrar um hospital. E lá ele pediu socorro. Ele foi atendido assim muito rápido, porque ele estava muito machucado. Eles fizeram, como que fala? Muitos exames, tirou raio-x, olhou os olhos, dizer que fez uma bateria de exame lá. E o que aconteceu?
Aconteceu que ele estava sumido esse tempo todo porque ele estava internado, né? Então, na cabeça dele, ele pensava, lembra a primeira moça do acidente? Pois bem, ele achou que era a moça do acidente que tinha armado aquilo com ele. Ele achou que a moça tinha feito alguma coisa e o rapaz estava batendo nele por causa dessa moça. Diz ele que não percebeu que era a mesma moça da Bíblia. Ele só ficou sabendo porque alguém perguntou a ele, quase no dia dele sair, ele falou assim, que o rapaz bateu nele injustamente, que ele não sabia porque ele tinha apanhado. Aí alguém falou para ele, falou assim, mas se alguém pegasse a sua mulher, você não ia querer reagir? Aí que foram contar para ele a história do que estava acontecendo, sabe? E aí ele começou a falar, então não é o mesmo fato, porque o carro é vermelho. O carro que eu tava era vermelho. Mas, vamos passar aqui para frente. Ele falou uma coisa aqui muito interessante, sabe? Sobre as mulheres. Nessa entrevista ele falou uma coisa muito interessante. Ele disse que a Sandra deveria então ter mais cuidado, porque a gente não sai por aí buscando homem assim, igual ela fez. E se fosse um cara do mal? Tinha feito algo bem pior com ela, né? Então ele deixou esse conselho para ela. E ele falou uma frase fenomenal, olha, sou amante das mulheres, pois viemos delas, por elas sofremos, por elas sobrevivemos, por elas morremos, e se for ruim com ela, pior vai ser sem elas, né? E ele elogiou a Sandra, reclama que sente uma dor imensa de não poder ver ela mais, se apaixonou, eu acho, né? E uma coisa que ele falou também, eu escrevi algumas coisas aqui, que, gente, para não esquecer, que eu achei muito interessante na fala dele. Ele falou assim, olha, o rapaz perguntou para ele o que ele falaria, que ele daria de conselho para Eduardo, né? Porque igual ele foi inocente, ele não sabia de nada, não sabia que ele é casado e nem nada. Ele foi inocente na história. Então ele falou assim para Eduardo, Eduardo, se contenha, pois ele pretende continuar morando em Planaltina. E ele não fez nada com a Sandra que a Sandra não queria. O Eduardo, pense bem, pois ele não precisava ter se machucado. Os dois não precisavam de ter se machucado daquela forma. O Eduardo é católico, então ele reza a Deus para que Deus possa dar a ele uma direção no momento de desespero. Pois tudo a perder. Você podia ter refletido e amar a Deus primeiro, pois as situações assim, você pode acabar fazendo coisa que você não queira fazer, né? E o que aconteceu com ele e a Sandra não pode que não seja a única vez, pode ser que venha acontecer de novo. Então ele deve andar com os olhos mais abertos e não colocar a carroça na frente os boi na frente da carroça e nem trocar os pés pela mão, né? Porque realmente ele se sente que ele foi agredido por uma coisa que na cabeça dele ainda não encaixou. E a culpada é a Sandra, que foi atrás dele e que ainda arrumou um localzinho, um hotelzinho para os dois, né? Aí o rapaz perguntou para ele o que ele pretende fazer de agora em diante, porque ele tá na mídia, né? Ele tá famoso. Ele fala que ele quer cuidar da visão dele, que ele tem um problema na visão. Ele quer comprar um óculos Translation, bivocal, renovar a carteira AID, que ele é motorista, e voltar a trabalhar. Ele pediu que as pessoas tenham paciência, porque realmente ele não teve culpa, né? Que ele não é nenhum, igual o pessoal estava falando aí, né? Ele não é. E lamenta muito, porque a Sandra, ela é muito bela, ela é muito envolvente, e ele, assim, deixou ele muito emocionado, e ela é calente. Ela é muito calente. Eu vi que ele sentiu que, quando o repórter perguntou, sim, né, porque tem muito tempo que ele não vê a família e tal, eu vi que ele ficou muito emocionado,
né, pediu desculpa à família e continuou dizendo que ele é inocente. E outra coisa que ele afirma de pé junto, ele não entrou num carro branco, ele entrou num carro vermelho. E a Sandra não reagiu quando o Eduardo e ele estavam nos tapas. Eduardo não falou uma palavra sequer com ele. Então ele acha que o Eduardo está se expondo muito da maneira que ele está indo, dando entrevista aqui, entrevista ali. Ele está se expondo porque se a Sandra fez isso, né? Pode ser que seja a primeira vez. Eu não acredito muito, né? Mas pelo menos é a primeira vez que saiu na mídia. Então pode vir acontecer de novo e o Eduardo, né, tem que pôr a barba dele de molho. Hoje ele tem dores no pulmão, ele tem a costela quebrada, né? E o repórter perguntou como ele se sente, assim, como pessoa. Eu acredito, assim, que ele respondeu como ele se sente como pessoa. Ele falou que hoje ele se sente como uma folha que o vento levou. Eu entendi muito, muito isso dele, sabe? Porque ele é uma pessoa, pelo que ele, né, pela entrevista, ele é uma pessoa que lê muito, ele gosta de literatura. Então, eu entendi muito a fala dele. Quando ele falou que hoje ele acha que ele é uma folha levada ao vento, é porque, gente, nós somos parte de uma árvore. Nossa árvore é a nossa família, a nossa identidade, né? A gente é alguém por ser de alguém. Eu sou Ronilda porque eu tenho uma mãe, eu tive um pai, eu tenho um irmão e hoje ele é sozinho. Então ele é uma folha jogada ao léu. Então ele não tem quem defende, quem proteja, que fala com ele, que ele tem uma boa índole, que ele não é um cara que aprontou, né? Só ele mesmo e as palavras dele para confirmar o que ele disse, né? Então, quando ele pensou ali que ele estava sofrendo entre as brigas ali, era por causa do acidente, ele nem percebeu que quem estava com ele era a mulher que tinha dado ele a Bíblia. Entendeu? Então foi Sandra que foi atrás, foi Sandra que seduziu, foi Sandra que arrumou um lugarzinho para eles ficar. E ele é homem, né, gente? Vocês me perdoam, ele é homem, né? Então, para quem perguntou se ele tá muito limpinho por ser mendigo, ele disse que ele gosta mesmo de andar limpo, arrumado, sabe? Ele não gosta de andar fedendo, que não é o jeito dele. E ele sente muito pelo que aconteceu, porque ele se apaixonou. Ele nunca mais vai ter uma Sandra na vida. Gente, parece história de novela mexicana, mas ao invés de nos deixar esclarecido o que realmente aconteceu, foi mais com uma pulga na cabeça. Alguém sabe por que o carro era vermelho? A Bíblia era rosa e o carro é vermelho. Alguém sabe? Gente, essa história, se eu não tivesse viva aqui vendo, eu ia falar que era da Netflix, tá? Ó, um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Fiquem todo mundo na paz. Tchau!